E aí, pessoal, uma equação muito importante que rege bastante das aplicações de hidrodinâmica é a equação de Bernoulli. E é sobre ela que a gente vai falar na aula de hoje. Vocês estão prontos? Então, vem comigo! Bom, pessoal, mais uma relação muito importante aqui é a equação de Bernoulli, certinho? Esse cara tem muita controvérsia aqui se a equação dele tá certa ou se ela tá errada, mas o importante é o seguinte, ela funciona muito bem para os problemas de fluidos, tá? Escoamentos de fluidos. E nada mais, nada menos é do que um balanço de energia para esse fluido que está em movimento, tá bom? E aí o que acontece? Imagina que a gente tem aqui um fluido que está em deslocamento para lá, certinho? Primeira coisa que você precisa entender é por que um fluido se locomove? Como que eu consigo locomover um fluido, certo? Assim como a gente precisa de uma força para empurrar um bloco, os fluidos, para se deslocarem, precisam de uma pressão, certinho? Precisam de uma pressão. Só que quando a gente está fazendo uma pressão, por exemplo, positiva para lá, o resto do fluido está querendo frear isso com uma outra pressão por causa do princípio da inércia, certinho? Então, se eu aplico uma pressão, vai ter uma outra pressão tentando frear isso aqui, e aí no equilíbrio das coisas o fluido vai conseguir se deslocar, certinho? Então, o que é importante? Existe pressão dos dois lados aqui do escoamento, certinho? E aí a minha equação de Bernoulli vai fazer um equilíbrio aqui de energia, certo? Com relação ao fluido. Ele vai falar que essa pressão que está empurrando o fluido mais a densidade do fluido vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do fluido, certo? A altura em que o cano está em relação a algum referencial, isso aqui tem que ser uma constante para todos os pontos do fluido, tá bom? Todos os pontos do fluido precisam ter esses valores aqui, depois de operados, uma constante, certinho? Bom, esse negócio da altura aqui, ele vai servir para a gente bastante bem quando a gente tiver, por exemplo, um desnível. Imagina uma encanação de água que vai para sua casa, saiu da rua, certo? E você mora lá no segundo ou terceiro andar do prédio, certo? Esse cano precisa subir. Bom, aqui no meu referencial, que é sempre a linha de centro do meu cano, nesse referencial aqui, eu tenho uma altura que provavelmente eu vou colocar como 0. Quando ele chega lá na sua casa, essa altura aqui, a diferença já não é mais 0, certo? O meu referencial é esse aqui, ele está a uma altura maior. Então, esse cara aqui vai sofrer uma alteração também, certo? Se você parar para analisar muito bem essa equação, vai parecer aqui um balanço de energia mecânica, certo? ρv quadrado sobre 2 é quase um mv quadrado sobre 2, que está relacionado à energia cinética, só que nesse caso aqui é a minha pressão hidrodinâmica, certo? Minha pressão dinâmica. ρgh parece muito mgh, que é a energia potencial, só que nesse caso aqui vai ser a minha pressão hidrostática, certinho? E aqui é a pressão do fluido. Então, esse conceito dessa pressão aqui é que você precisa ficar bastante atento, certinho? O que gera essa pressão? Pode ser, por exemplo, uma bomba de água. A bomba de água nada mais, nada menos serve para aumentar a pressão ali naquele encanamento e com uma pressão maior eu consigo deslocar o meu fluido, certinho? Então, com essa relação de Bernoulli, normalmente a gente vai fazer igual a gente fez com a equação de continuidade, comparar sempre dois pontos do meu escoamento. Então, nesse caso, o ponto 1 e o ponto 2. A gente já sabe que o ponto 1, a velocidade vai ser maior. Por quê? Porque a área dele é menor. E aqui o ponto 2, a velocidade vai ser menor. Ou seja, esse fator aqui de pressão hidrodinâmica, pressão dinâmica, vai ter uma diferença. E isso vai resultar numa pressão desse lado e desse lado
diferentes também. Como aqui a linha de centro é a mesma para todos os pontos do meu cano, esse cara aqui vai ser igual a zero. Ele vai se cortar dos dois lados porque a altura de referência vai ser igual a zero para os dois, certinho? Então, pessoal, equação de Bernoulli é um balanço aqui de energia, tá? Mais relacionado com pressão e é muito importante no estudo da hidrodinâmica. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.